Oi, tudo bem? Eu sou o Pastor Berloff e nesse vídeo aqui eu vou esclarecer tudo o que você precisa saber e não sabia sobre igreja. Eu sou nascido e criado dentro da igreja e ainda hoje eu faço parte dela. Eu sou pastor de uma igreja. Hoje eu sou pastor de uma igreja que tem mais de 300 pessoas. A igreja faz parte de mim e eu faço parte da igreja. E tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui é porque eu amo e acredito na igreja. Eu sei que quando você pensa sobre igreja, se eu falar, se você ler igreja, automaticamente você já pensa em um conceito. E o conceito é o que nós temos hoje na nossa sociedade, né? Seja católico ou evangélico, você vai pensar igreja, aquele templo, aquele ambiente onde as pessoas vão 1, 2 vezes por semana para prestar culto a Deus, né? E as pessoas gastam sua vida neste ambiente chamado igreja. Mas será que igreja é isso mesmo? Vou te fazer umas perguntas. Não sei se você já parou para pensar e se você já se fez essa pergunta, mas quem é que inventou esse termo igreja? Foi Jesus? Quando foi a primeira vez que essa palavra foi usada? Bom, a Bíblia não foi escrita em português, então qual termo é traduzido como igreja? Jesus inventou esse termo ou ele se apropriou de algo que já existia? Já existia igreja antes de Jesus? Tá vendo um monte de pergunta que talvez você não saiba a resposta, mas a gente deveria saber. Afinal, isso compõe o fundamento, a base daquilo que nós participamos, a igreja. Bom, você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e é ali que aparece a palavra igreja, que vem da palavra grega eclesia. Agora a pergunta é, essa palavra, ela vem de onde? Quando é que essa palavra aparece no texto bíblico? O que ela significa? Bom, primeiro você precisa saber que essa palavra não foi inventada por Jesus. Jesus se apropria de uma palavra, de um termo que já existia. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo até o nome de quem inventou essa palavra eclesia. Bom, agora a gente vai ter que sair um pouquinho da Bíblia, de Jesus, dos judeus, da religião e pensar nos pais da eclesia, que na verdade são os gregos. Bom, o que você precisa saber resumidamente, que mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ao mesmo tempo que Israel sofria os piores exílios da sua história, do outro lado do mar Mediterrâneo estava se formando as polis gregas. Mais ou menos 600 anos antes de Cristo, os gregos estavam passando por uma reforma, sobretudo Atenas e Esparta, as principais cidades gregas, estavam saindo de uma monarquia, passando por uma oligarquia para chegar numa democracia. Para chegarem nessa democracia, um homem chamado Solon, um legislador e poeta grego, ele propõe alguns conceitos para o caminho de uma democracia. E para essa democracia, ele propõe 2 principais conceitos. Um desses conceitos é a bulé, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas o segundo conceito e o principal deles é a eclésia. Esse legislador grego inventa esse termo chamado eclésia, que significa de fato uma assembleia pública para pensar políticas públicas. A eclésia era uma assembleia dos gregos para pensar o bem comum e pensar o desenvolvimento da polis. Só para você entender, a bulé era mais ou menos a nata da eclésia. Imagina a eclésia composta por todos os gregos, mas a bulé era só 50 da nata desses homens. Na verdade, a eclésia grega não era tão democrática assim, não era para todos os gregos. Eram apenas homens que tinham servido no militarismo, que tinham mais de 21 anos. Mas você precisa saber que a eclésia é um conceito grego que significa um ajuntamento para pensar políticas públicas. É por isso que é chamados para fora? Não, na verdade a eclésia não significa chamados para fora. Por mais que até combine a ideia de uma assembleia, você chamar as pessoas para fora, nós não podemos fazer essa falácia de dizer que a palavra eclésia tem a sua raiz e o seu prefixo ek, e é por isso que ela é chamados para fora. Isso é chamado falácia de origem, quando a gente tenta sempre trazer a semântica da palavra. Mas nem toda a tradução é feita dessa forma. Tentar dividir a palavra eclésia em duas e dizer que é chamados para fora
É a mesma coisa que pegar a nossa palavra primavera, dividir ela ao meio e dizer que é a minha prima e chama Vera. Tá, agora a gente entendeu a raiz da palavra, da onde ela veio, aonde ela nasceu. Ok, e na Bíblia? Aonde é que ela aparece? Bom, na Bíblia ela só aparece de fato na boca de Jesus. É Jesus que traz esse conceito. É Jesus que chama a sua eclésia. A gente até encontra a palavra eclésia no Antigo Testamento na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Lá eles traduzem a palavra kahal, do hebraico, para eclésia. E a palavra kahal é assembleia. Mas de fato essa palavra só aparece a primeira vez na boca de Jesus, nesse texto aqui, ó. Tá, antes de fato entrarmos no texto, eu preciso agora que você pense um pouco sobre o contexto de Jesus. Afinal, ele está pedindo uma eclésia, ele está pedindo uma igreja. E Jesus já tinha em seu contexto alguns elementos que não compunham a eclésia. Então nós temos que pensar nesse contexto direitinho para a gente não fazer uma adaptação estranha sobre o que seria ou o que deveria ser essa tal eclésia. Como eu disse para você lá no começo do vídeo, quando você pensa igreja, você já pensa em espaço religioso, em templo, em lugar para culto, em lugar para adoração, em lugar para leitura da Bíblia. Esses ambientes já existiam na vida e na sociedade de Jesus. Existia o templo e as sinagogas. Na verdade, naquela época existiam 2 templos, tá? Só que isso aí eu posso te explicar em algum outro momento, se você quiser saber mais sobre a divisão dos reinos do Antigo Testamento e entender por que quando Jesus estava sobre a terra, haviam 2 templos, na verdade, um em Jerusalém e um em Samaria. Mas se você quiser saber mais sobre isso, comenta que eu posso pensar em gravar um vídeo só sobre isso. Bom, na época de Jesus havia então o templo em Jerusalém e depois várias sinagogas espalhadas pelas cidades em toda a Palestina. O templo era o ambiente principal da religião, ok? É lá que ficava o Santíssimo Lugar, a arca, o sumo sacerdote. É lá que os judeus tentavam ir o máximo de vezes possíveis nas principais festas para prestar o seu sacrifício, adorar o seu Deus e até encontrar pessoas da sua religião. Mas para o dia a dia, para o comum, para o cotidiano, haviam as sinagogas, que eram ambientes religiosos, mas com um cunho mais didático. O templo era uma pegada mais de adoração, sacrifício, liturgia. As sinagogas eram um ambiente mais de leitura do Antigo Testamento, aconselhamento com o dirigente da sinagoga, uma coisa mais acadêmica. Perceba que quando a gente pensa em igreja, a nossa igreja aqui é uma mistura de templo com sinagoga. Nas nossas igrejas, nós vamos para oferecer os nossos sacrifícios, né? Sacrifício de louvor, sacrifício de dízimo, e vamos também para estudar a Bíblia, para adorar a Deus. Perceba, é exatamente uma síntese de um resumo do que tinha num templo e nas sinagogas. A questão é, o que tudo isso tem a ver com a igreja? Sim, a igreja, a eclésia, não tem absolutamente nada a ver com o templo judaico ou com as sinagogas, até porque a eclésia é um conceito grego. Então significa que o que Jesus queria mesmo era reunir um monte de eclésia grega? Óbvio que não, né? Calma aí. Agora sim a gente pode voltar para o texto e começar a encaixar esse texto e a ideia de igreja de Jesus em todo esse conceito, ok? Mas partimos deste ponto. A igreja, a eclésia, não tem nada a ver com o templo ou com as sinagogas. Então, em meio a um ambiente, a uma sociedade com centenas de sinagogas e pelo menos 2 templos, Jesus pede uma igreja. E é nesse texto aqui que aparece, então, a primeira vez a palavra igreja na boca de Jesus. Quando o apóstolo Pedro, que é chamado Simão, diz para Jesus que Jesus é o Cristo. Jesus elogia Simão, dizendo, na verdade, que não foi ele que soube disso, isso foi revelado dos céus, mas que a partir daquele momento, a partir daquela revelação,
Jesus estaria edificando, construindo a sua igreja. Bom, se você quiser saber mais sobre o Cristo e o que isso significa, o que significa dizer que Jesus é o Cristo e toda a construção da ideia de Cristo no Antigo Testamento e no Novo, deixe o seu comentário que eu posso pensar em gravar um vídeo só sobre isso, beleza? Então não é a igreja grega, não é a eclésia grega que Jesus está reunindo, e sim uma eclésia a partir da sua ótica, a partir da sua visão, a partir dos seus ensinamentos. A igreja de Jesus é um ajuntamento de pessoas que sabem que Jesus é o Cristo, que reconhecem que Jesus é o Cristo e se juntam para pensar o bem comum da sociedade a partir da ótica e dos valores do reino de Deus. Agora preste atenção que a sua cabeça vai explodir. Se você assistiu o meu vídeo anterior sobre inferno, você sabe que uma das formas de traduzir inferno é o Hades, que tem uma das formas de aplicação também, que é guetos, ambientes onde pessoas estão vivendo sem dignidade humana. Bom, eu expliquei isso direitinho no vídeo. Inclusive usei esse texto lá no primeiro vídeo, dizendo que o Hades aqui, que é traduzido como inferno, deveria ser traduzido como um gueto, um ambiente onde pessoas estão vivendo sem visibilidade, sem dignidade. Agora tudo faz sentido. Jesus manda Pedro e a igreja avançar contra as portas dos infernos, dos guetos, desses ambientes de pessoas sem dignidade. Afinal, a igreja não é um ambiente de liturgia, de revelação, de salvação, de culto, de adoração ou de estudo de religião. A igreja é um ajuntamento daqueles que pensam sociedade e pensam o bem comum a partir da ótica do Cristo. Tá, eu não estou aqui fazendo uma carta aberta contra liturgias religiosas. Pô, eu sou pastor e sou pastor de uma igreja. A gente se reúne, a gente canta, a gente lê a Bíblia, a gente faz tudo isso aí, tá bom? Mas temos que admitir que isso não é a base da igreja. Isso faz parte da nossa espiritualidade, da nossa religião. E, obviamente, um ajuntamento de pessoas para pensar o bem comum da sociedade, essas pessoas juntas vão expressar muito mais do que aquela parte política. Vão expressar a sua cultura e a sua espiritualidade. Por exemplo, em Atos capítulo 2, temos o relato da primeira igreja, como esses estavam se juntando e vivendo a partir da ótica de Jesus. E aí nós temos algumas características dessa igreja, né, como estar assíduas nos ensinamentos dos apóstolos, estavam juntos todos os dias na comunhão e no partir do pão. Eles tinham tudo em comum, ninguém tinha mais do que ninguém. Eles vendiam suas propriedades e dividiam em partes iguais. E eu não estou lendo o Manifesto Comunista, tá? Estou lendo Bíblia. Diz também que os apóstolos realizavam sinais e prodígios. Mas, não é milagre, é sinal e prodígio. Aliás, milagre não aparece nenhuma vez na Bíblia. O que aparece são sinais e prodígios. Bom, se você quiser um vídeo só sobre isso, deixa no comentário que eu também posso pensar em gravar para você. E a parte principal do texto, que eu sei que já tinha gente babando, dizendo: aqui, ó o final do texto que ele está dizendo aqui, olha como esse cara é herege, mentiroso, olha. Eles se reuniam todos os dias no templo. Toma, seu herege, mentiroso, vagabundo. Exatamente, a galera acha que os primeiros cristãos, aqueles que se reuniam em nome de Jesus, Jesus que foi morto pelos donos do templo, por Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes no templo, Jesus que passou a noite sendo espancado e torturado boa parte da noite no pátio do templo, vocês acham, os evangélicos acham, os crentes acham que os cristãos, os discípulos de Jesus, iam ao templo cultuar Jesus no templo judaico. Cristão cultuando no templo judaico.
Alguns meses depois do próprio templo ter matado e torturado Jesus, tem gente que acha que os cristãos estavam cultuando no templo. Tá com vergonha, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é. Às vezes a gente lê, mas falta um pouco de raciocínio lógico. Então o que eles faziam no templo? Eles iam ser igreja. O templo estava todo corrompido. O templo tinha matado, executado, torturado Jesus. O templo já era um espaço de segregação. E agora, o ajuntamento desses em nome de Jesus, que se reuniam para pensar o bem comum, que se reuniam para pensar a polis, a cidade, a sociedade, eles iam ao templo, o principal local social. Templo naquela época não era apenas um ambiente religioso, afinal era um estado teocrático, ou seja, política e religião era a mesma coisa. As principais discussões, as principais reivindicações, os principais acontecimentos aconteciam no pátio do templo. Então é óbvio que os cristãos estavam indo lá para protestar, para ser oposição a um templo corrupto que inclusive tinha executado o seu mestre. Bom, isso é tão fato que se você ler e estudar um pouquinho da história, você vai descobrir o que acontece ali a partir do ano 70 depois de Cristo. Se você quiser um vídeo sobre isso, sobre o Império Romano e a destruição do Templo Judaico, ali em 70 e 74, comenta que eu posso pensar na possibilidade de gravar para você. Então, em resumo, o que é ou o que deveria ser a igreja? Primeiro, um ajuntamento daqueles que pensam a partir da ótica de Jesus. E aqueles que não se ajuntam ou se juntam para pensar religião, porque a religião acaba sendo só a consequência desse ajuntamento. Ela não deveria ser a prioridade. Aliás, pessoas sem religião deveriam participar da igreja. A igreja, sobretudo, deveria ser um ambiente de acolhimento, de pensamento social, de pensamento coletivo, de pensamento de desenvolvimento da nossa sociedade. Uma sociedade que esteja cada vez mais de braços abertos para todos. Por isso é impossível uma igreja se fechar em si mesma e ficar pensando apenas de forma moral a sociedade, porque ela vai ficar cada vez mais desconectada com a realidade que ela vive. E ao mesmo tempo existe muita igreja que nem é chamada de igreja na nossa sociedade. Pequenos grupos, coletivos, ONGs, ajuntamentos de pessoas que se juntam para fazer o bem. Quero finalizar esse vídeo te convidando a conhecer a igreja a qual eu faço parte, a Garagem. Somos uma igreja com grupos físicos em alguns lugares do Brasil, mas temos também uma igreja online que você pode participar de qualquer lugar do mundo. Mais informações sobre a Garagem vai estar na descrição do vídeo, beleza? E se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, curte, comenta, pega esse link e envie em todos os grupos de WhatsApp que você conhece.